Olá, seja bem-vindo à aula sobre personalidade e é uma aula bem interessante. Assim como nós, seres humanos viventes nesse mundo caótico, toda fonte também tem sua própria personalidade, né? Às vezes é uma fonte alegre, uma fonte mais séria, uma fonte mais divertida. Independente de qual personalidade, é necessário que a gente entenda que a fonte precisa combinar com um negócio, serviço ou qualquer outra coisa onde ela vai estar disposta, né? Aliás, onde ela vai estar exposta. Vamos pegar esse exemplo aqui então. A gente tem três tipos de pessoas, né? Deixa eu subir a minha câmera um pouquinho aqui. A gente tem a Ana Clara, a Camila e o Marcelo. A Ana Clara claramente é uma pessoa aventureira, uma pessoa que já viajou o mundo, uma pessoa que tem uma bagagem bem completa e complexa também. Já a Camila é uma pessoa gótica, talvez mais reservada, mais no canto dela. E o Marcelo, uma pessoa de mais idade, que talvez é um imigrante que veio do Japão para o Brasil, montou seu próprio negócio. Cada um deles, com as suas experiências de vida, tem a sua própria personalidade bem formada. E as fontes, elas precisam comunicar essa personalidade. Então, a Ana Clara não se daria muito bem com fontes só sem serifa ou com fontes só com serifa. Ela é uma fonte que precisa ter um pouco mais de personalidade, de desenho. Então, é uma fonte que está no meio termo ali. Não tem nem tanta serifa, mas também não é sem serifa. Já a Camila, com todo esse aspecto mais sombrio, mais gótico e reservado, talvez introspectivo, combina bastante com uma fonte gótica, né? Como a gente está vendo aqui na composição. E o Marcelo não seria diferente de uma pessoa séria a utilização de uma fonte serifada, né? A fonte serifada ela traz esse aspecto mais sério para qualquer tipo de coisa, tá? Aqui um outro exemplo também para você entender como que a gente molda a percepção da pessoa que está lendo ou experienciando o seu produto ou serviço com as fontes que a gente escolhe. Nesse caso aqui, Gaia Tatuarte, Gaia é minha companheira, a tatuadora. Esse aqui não é o logo dela, mas eu trouxe de exemplo algo parecido. Quando você pensa em tatuadores, você geralmente vai ver ou vai lembrar de coisas mais old school, de fontes que são mais serifadas, que essa serifa pontuda, porque é o estilo de tatuador, né? As pessoas geralmente vão associar com essa personalidade. E geralmente não vão associar um tatuador com uma fonte tipo essa aqui, né? Que é mais voltada para a área de tecnologia, para aquele tempo onde a gente tinha as placas-mães e grandes computadores, né? Os primórdios ali da internet também. Então percebam que não fecha, não combina. Gaia Tatuarte, quando você vê com essa fonte, faz sentido. Quando você vê com essa fonte aqui, por outro lado, não faz sentido, né? Porque a fonte ela vai mudar a nossa percepção de qualquer tipo de coisa. E aí, uma brincadeirinha que eu fiz aqui, eu peguei a mesma fonte do Gaia Tatuarte, trouxe e coloquei nos ovos do seu Zé. Lá um galinheiro que produz ovos, né? E percebam como que fica estranho, né? Eu não consigo imaginar um galinheiro com uma fonte serifada com esse aspecto aqui. Agora, eu consigo imaginar um galinheiro dos ovos do seu Zé com uma fonte mais vernacular, né? Mais voltada ali para as escritas à mão, para escrita com canetão, né? Porque é um negócio que eu consigo relacionar bastante com esse tipo de negócio. Então, novamente, dependendo da fonte, dependendo do negócio, aonde ela vai ser aplicada, a gente está mudando a percepção daquele negócio, serviço ou qualquer outra coisa, tá? E aí cada fonte ela vai evocar alguns tipos de sentimentos, sensações, personalidade. Fontes com serifa, né, serif fonts, elas trazem um sentimento mais sério e refinado. Né? Lembrem do Marcelo, pessoa vivida, mais velha, séria, que tem um negócio, que tem uma história de vida um pouco mais séria também. Já as sem serifa, né, sans serif, elas são mais modernas. É só lembrar do Google, Microsoft, Airbnb, Facebook, Instagram, todos eles utilizam fontes que não têm serifa. Então, assim, são fontes mais fáceis de ler, mais claras, engajam muito mais rápido com o nosso mundo atual. A gente tem a categoria script, dentro da categoria script tem outras variações de script, né? Vai ter script mais com canetão, script com caneta tinteiro, script a lápis, tem vários tipos dentro dessa categoria. Todas elas vão trazer uma sensação mais casual, né? Pô, casual, estou escrevendo aqui alguma coisa com a mão. Ou elegante, dependendo do tipo de script, né? Pode ser um script para aqueles convites de casamento ou coisas mais importantes,
ou vai trazer uma sensação mais romântica, né? Uma carta de amor, alguma coisa nesse sentido. A gente tem as slab serif também. Slab serif, ela é uma serifa, mas a terminação dela é quadrada, como você pode ver aqui, tá? Esse tipo de fonte eu vejo bastante sendo utilizada em posters de negócios mais jovens que querem mostrar confiança, que são importantes, têm impacto. Então são fontes para trazer essa sensação de cheguei, né? Eu estou aqui, me veja, porque elas são fontes feitas para causar esse tipo de sensação. A gente tem também as fontes condensadas, e aí qualquer tipo de fonte pode ser uma fonte condensada. Geralmente essas são sem serifas, tá? Porque condensar uma fonte com serifa é mais difícil. E elas trazem essa ideia de lógica, de autoridade, né? Por ter esse eixo vertical, né, muito extenso, e também por ter essa característica mais espremida, ela traz essa ideia de lógica, de autoridade. Então é um negócio que causa impacto. E se você pensar um pouquinho, se a gente pegar e usar uma fonte condensada itálica, né, com ela com o ângulo dela um pouco caído, né, a gente vai lembrar de Strava, Nike Run, todos os aplicativos ou serviços que trabalham com essa sensação de esporte, velocidade, ação, eles vão utilizar fontes condensadas itálicas, né, porque o itálico, né, dá essa sensação de movimento, de continuidade. Então, assim, dependendo de como você muda a fonte, qual é a personalidade dela, quais são os atributos que você aplica, ela vai passar na realidade uma experiência completamente diferente do que é original. Aqui um exemplo bem interessante de como a gente altera uma mensagem somente mudando a fonte e as cores também. A frase, Júlia, a seguirei aonde quer que você vá. Parece um Romeu falando aí um poema para sua Julieta, né? É romântico, né? Ele quer realmente viver a vida com essa pessoa ao lado dela, ajudando ela a crescer. Agora, se eu mudo a fonte e mudo algumas coisas, né, como as cores, para Júlia, a seguir aonde quer que você vá, fica um negócio assustador, fica um negócio aterrorizante. E a frase é a mesma. Eu não mudei uma vírgula, um ponto final. Só a maneira como eu faço essa frase se parecer, utilizando uma fonte com uma personalidade completamente diferente, eu já altero a maneira como eu enxergo isso. E aí você pode se perguntar, beleza, como que eu aplico isso, né? Cara, é simples. Pensa num produto que, sei lá, é para público feminino e você utiliza uma fonte que tem uma personalidade completamente masculina, pesada, uma fonte que traz um aspecto mais bruto, mais seco. Esse tipo de coisa talvez não vá fechar tanto quanto uma fonte sem serifa, uma fonte mais clara, mais leve, ou até uma fonte cursiva, né? E eu não estou entrando em questão de gênero aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas é só a maneira como a gente percebe o mundo hoje mesmo. Espero que tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum exemplo de algum negócio, serviço ou produto que está utilizando uma fonte com uma personalidade completamente diferente, compartilha aqui na caixinha de comentários. Deixe as suas sugestões também. E não esquece de marcar aí se você gostou da aula, beleza? Te vejo na próxima então, até logo!